Olá, nono ano! Espero que vocês estejam bem. Hoje nós faremos uma retomada de conteúdos. Aproveitem que isso sirva de retomada para a nossa próxima prova, que provavelmente acontecerá no início do mês de agosto, bom? Então vamos lá. Nós faremos a retomada comentando as 5 questões que nós vimos no simulado, que é a nossa última atividade, tá bom? Então vamos lá. Primeira atividade. Leia o texto e assinale a alternativa correta. Só me resta o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. Antes dos portugueses descobrirem o Brasil tinha descoberto a felicidade. Uau! É um fragmento do Manifesto Antropófago do Oswald de Andrade, na revista da Antropofagia, São Paulo, 1928. Vamos lá. Aí eu tenho a figura do preparo de carne humana no Moquém, do Theodore de Brie, né? E depois eu tenho as alternativas, que claro, nós vamos escolher a correta. Esse texto refere-se à inquietação e ao desespero de Hans Staden, que é o homem branco da figura. Lembra que eu contei isso para vocês? Então ele na realidade ele é um pirata, ele vem para o Brasil pegar riquezas, né, ou se enriquecer. Ele vem para o Brasil 2 vezes e ele acaba ficando preso durante uma época por um grupo de índios que habitavam a região aqui na divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro, na praia de... esqueci. Bom, é uma das praias antes de Paraty, tá bom? É a última praia aqui na divisa de São Paulo. E o segundo agora. Mas não é, tá bom? Não se referem a Hans Staden de maneira nenhuma. Então aqui ele se refere. B. Refere-se ao aspecto cultural de alguns povos indígenas que habitavam originalmente as Américas, que é a antropofagia. Que é isso? Consistia no ritual de comer a carne dos inimigos para adquirir as virtudes deles. Algumas aldeias, né, alguns grupos indígenas tinham essa cultura. C. Refere-se a uma metáfora realizada à antropofagia praticada pelos índios no ritual de comer a carne dos inimigos, adquirir as virtudes deles, e a produção artística brasileira devorando virtudes ou conhecimentos técnicos europeus e, à medida desta ação, construindo uma visão própria, brasileirada, né, do Brasil em todas as linguagens artísticas. Corretíssima. Um dos movimentos que acontecem, né, é a Tarsila do Amaral. Ela vai para a França e ela tem contato com o cubismo e chega aqui no Brasil e faz obras maravilhosas, né? Então, a questão correta é exatamente a alternativa C. D. Refere-se à terra brasileira tomada pelos portugueses e à infelicidade dos índios durante a colonização. A metáfora é a antropofagia dos índios quando devoram os inimigos e adquirem suas virtudes com a antropofagia dos portugueses, devorando riquezas e terras indígenas. Não, tá bom? Então não é a metáfora com os índios comendo os inimigos e os portugueses comendo as riquezas da terra, não. Aqui eu fiz uma metáfora ainda do período da colonização, né? E essa metáfora não é do período da colonização, é período do Oswald de Andrade, em 1922, ok? Vamos lá, próxima questão. Olha aí
o Abaporu, da Tarsila do Amaral, que eu acabei de falar, tá bom? Que sai e nasce a partir de um estudo do movimento de cubismo que estava em voga na Europa na época. Qual o movimento artístico, já respondi, né? Qual o movimento artístico que surgiu na França na primeira década do século XX, cuja proposta era uma representação menos realista na pintura? É o tropicalismo? Não! O tropicalismo é um movimento que acontece no Brasil, certo? Não no período da Semana da Arte Moderna, mas bem depois. E que faz uma junção aí fantástica da música europeia com a música brasileira, né? Que é na mistura das guitarras e tal, e do violão, da bossa nova e de tambores africanos. Então essa riqueza toda começa a aparecer aí durante o movimento do tropicalismo, que é a mistura dos ingredientes europeus na música brasileira. Criticada pelos tradicionalistas, claro, né? Mas, graças a Deus, houve esse movimento aí de mudança. B, é nacionalismo? Ora, gente, nacionalismo não é, porque nacionalismo é o sentido de pertencimento a alguém ou algum lugar. Então, a obra nacionalista, ela sempre vai se referir à nação, né? Ela vai ligar muito ao trabalho da nação, onde a pessoa mora, o que ela vive, o que ela faz. Um exemplo é a Frida Kahlo, tá bom? Ela se relaciona muito com a terra dela, com a nacionalidade dela. É o romantismo? Gente, também não. O romantismo, ela é conhecida como a arte do sonho, a arte da fantasia, tá bom? Então ela dá assim liberdade para o artista colocar na tela fé, os sonhos dele, a paixão dele, as intuições dele, e ligadas com a natureza, a força das lendas. Então assim, é muito forte esse sentido de sonhos, então não é o romantismo. Bom, o único que nós estudamos e que nós relacionamos com a obra da Tarsila é exatamente o cubismo, tá bom? Próxima. Agora eu tenho um quadro, na realidade uma gravura, né, feita em bronze e pintada à mão, colorida à mão, que é o Padre Nóbrega e o José de Anchieta, Manuel da Nóbrega e o José de Anchieta, realizando uma missa. Vamos lá. O primeiro texto só tá assim: observe a imagem e assinale a alternativa correta. A. O padre José de Anchieta era poeta e dramaturgo, além de sacerdote. Realizava missas, escrevia roteiros e os índios nunca participavam das encenações. Não. Os índios participavam sim das encenações. Era assim que eles aprendiam a crença. Assim que eles absorviam o cristianismo. B. As primeiras manifestações teatrais no Brasil estão ligadas à ação catequizadora dos jesuítas com o intuito de cristianizar os indígenas. Corretíssimo! É isso mesmo. C. Os padres Nóbrega e Anchieta associaram à sua missão representações do teatro grego. Não! Eles associaram e trouxeram a marca de representação do teatro de milagres ou o teatro de mistérios, realizado na Idade Média na Europa. Bom, era um reflexo disso aqui no Brasil. B. As missas eram realizadas em latim, mas os teatros eram todos realizados em português. Não! As missas eram realizadas em latim, certo? Mas o teatro era realizado em português, em espanhol e em
Aliás, o José de Anchieta ele fez, né, escreveu a primeira gramática em tupi. Curiosidade. Legal, né? E outra, acredito que seja a última, assinale a alternativa correta, vamos lá. O aparecimento do teatro grego e do teatro de milagres deu-se nas mesmas condições, claro, com posicionamentos sociais e crenças diferentes. Assinale a correta. A. O teatro grego na Grécia durante os rituais em louvor a Dionísio e o teatro de milagres na Idade Média na Europa durante os rituais da Igreja Católica. Certo! Certíssimo! Vamos comentar as outras, apesar de estarem erradas, a gente já sabe. Vamos lá. O teatro grego nasce nas ruas da Grécia, enquanto o teatro de milagres ou de mistérios nasce em palcos distribuídos pela cidade. Não. É claro que depois de um tempo, o teatro, tanto na Grécia quanto na Europa, eles são separados, né? Ritualidade e encenação. Então, na Grécia, nos teatros da Grécia e na Europa, nas ruas, né? Que eram montados grandes palcos chamados de mansões. C. O teatro grego aparece em Atenas, construído no século IV a.C., e o teatro de milagres ou mistério concebido por confrarias que montavam seus palcos espalhados pela cidade. Ora, o teatro grego, ele não aparece na cidade de Atenas, em Atenas, ele aparece dentro da igreja. E o teatro de milagres, ele não nasceu concebido por confrarias, não. Confrarias era um grupo de pessoas, né, que frequentavam a igreja e tal. Mas eles tomavam conta dos palcos, tudo, depois com a apresentação dos teatros de milagre pela cidade. Isso é verdade. Só que ele não foi concebido pelas confrarias, tá bom? Ele foi concebido dentro da igreja, a partir dos rituais que acontecia lá, tá bom? Olha lá, o teatro de Dionísio nasceu em Atenas, ele foi construído em Atenas. Esse é o comentário aí da página da alternativa C. E a última, a Europa democrática, pregando o reino de Cristo, estou falando da Idade Média, e a liberdade, concebe o teatro de mistérios. Enquanto a Grécia teocracia, Deus em primeiro lugar, e os seus deuses, né, templos e representantes com poder absoluto, concebem o teatro grego. É exatamente o contrário. Atenas é conhecida como a primeira cidade que usa essa palavra democrática, democratização. Então, é a primeira cidade democrática do mundo, bom? E não é a Europa. A Europa, nesse período, é conhecida até como a Idade das Trevas, porque, em nome de Cristo, matava-se, né? E cometiam coisas assim terríveis. E a igreja mantinha todo o poder social, econômico e político da época, né? Eles comandavam e não existia nada de democracia, né? Só uma observação, apesar de falar-se em democracia na Grécia, em especial em Atenas, essa democracia era tão velada tanto quanto a nossa hoje, tá bom, gente? A mesma historinha de corrupções e de uma pequena parte da população se enriquece, né? Essa história a gente conhece e se repete aí. O homem ainda não aprendeu a lidar com essas situações, né? Tá bom? Então vamos lá. Próxima. O disco Tropicália
ou Panis Circenses, gravado em São Paulo, em 68, foi um marco do movimento que revolucionou o cenário cultural do Brasil no final dos anos 60. A palavra Tropicália foi criada pelos músicos Gilberto Gil e Caetano Veloso. Não! Foi uma sugestão do diretor deles de produção, do produtor deles usarem esse nome. Mas esse nome já existia. Quem trouxe esse nome foi outro artista. Quem? A Tropicália retoma as ideias do Manifesto Antropófago, na medida que defendia os encontros dos sons musicais regionais do Brasil com a música pop internacional. Uau! Está corretíssima! Então ela retoma esse negócio do comer a cultura do outro, associar a sua e produzir um resultado abrasileirado. Bom? Então a B está correta. C. A proposta era criar uma versão única, idealizada, brasileira, sem inclusão da diversidade musical internacional. Não era essa a proposta. A proposta era exatamente o contrário. Era fazer algo inusitado e mesclado com toda essa diversidade da Europa participando da riqueza musical brasileira. Bom? D. O disco Tropicália não apresenta irreverência às raízes da música brasileira de então. Negativo, apresenta muita irreverência, tá bom? Se fosse o disco, eu lembro de novo, pera lá. O disco Tropicália não apresenta irreverência, apresenta sim, isso, retomando a minha fala, apresenta sim irreverência. Se ele fosse fazer reverência, né, à nossa postura e à nossa música de então, nós não teríamos tantas mudanças aí no contexto e de gêneros musicais, de criação de novos grupos e conceitos de instrumentos completamente diferentes aí do anterior a essa época, tá bom? Dos anos 70 e 68 para trás, tá bom? A música ou o movimento afirma, mantém íntegro o movimento musical no Brasil. Não mantém, gente, ele quebra totalmente. Os instrumentos musicais e as estruturas de grupos continuam o mesmo, não continuam o mesmo. Sem intromissão da cultura pop internacional. Existe intromissão da cultura pop internacional direta. Intromissão direta, tá bom? Na primeira alternativa, eu falei da palavra Tropicália, né? Que não foi inventada ou criada pelo Gilberto Gil. Ela foi criada pelo Hélio Sica, que é um artista visual, né? E ele tinha feito uma apresentação e está na sua página... Não, está lá no módulo 4. Na página 43, ele faz uma experiência ambiental e coloca o nome de Tropicália, tá bom? Aí esse nome, essa Tropicália, vai para o nome do disco, Tropicália, e o movimento passa a se chamar Tropicalismo, ok? Queridos, por hoje é só, até o nosso próximo encontro. Sim, na plataforma do Uno, eu enviei uma riqueza para vocês assistirem e conhecerem o Teatro de Manaus, um dos teatros mais belos do mundo. Tá bom? Beijos e até o nosso próximo encontro.